Vamos lá, pessoal. Essa aula é a primeira aula referente ao processo de projeto de instalação elétrica residencial propriamente dita, tá? Então, assim, nesse momento nós vamos falar da previsão de carga, tá? Seria o primeiro passo no processo de se tentar calcular o sistema elétrico de uma residência, né? Dimensionar o sistema elétrico de uma residência. Então, eu vou retomar um pouquinho os conceitos de circuitos em série em paralelo, porque eles vão ser relevantes para a compreensão do que está sendo feito e por que a gente está fazendo isso, tá? Então, essa aula e a aula seguinte, que é a aula sobre divisão de circuitos, são bem próximos, uma complementa a outra. Então, eu decidi começar pela previsão de carga, porque eu acho que faz mais sentido começar por aqui, tá? Então, isso aqui, vamos começar utilizando essa imagem à esquerda como exemplo, tá? O que a gente tem aqui? É um circuito relativamente simples, tá? Com dois elementos em paralelo e um elemento aqui em série com esses dois elementos, tá? Numa residência, por exemplo, isso aqui seria uma típica instalação da lâmpada com interruptor. Então, o elemento em série seria o interruptor. Se eu interromper a passagem de corrente por aqui, eu interrompo a passagem de corrente pelas lâmpadas, tá? O interruptor, quando ele está fechado, ele tem uma resistência muito baixa, tá? Basicamente desprezível, então não haveria queda de tensão por aqui. E as lâmpadas estando em paralelo, eu garantiria que elas estariam sempre conectadas na mesma tensão da fonte. Se é uma fonte residencial, seria, por exemplo, 220 volts. Por que é interessante começar trabalhando com esse conceito, tá? Então imagina que a gente está fazendo a instalação na residência e fizemos a conexão lá de duas lâmpadas nesse circuito. Está tudo funcionando tranquilo. Por algum motivo, eu preciso, por exemplo, conectar uma televisão nessa sala. Eu só tenho dois pontos onde eu conectei a lâmpada. Eu resolvo fazer aqui nessa conexão uma outra conexão de uma televisão. Então eu vou representar aqui com uma outra resistência, né, uma carga. E ele retornaria em paralelo com as lâmpadas. Por que em paralelo? Porque eu quero também garantir que essa televisão esteja conectada a 220. Tá? Desvantagem aqui é que o interruptor ele estaria desligando também a TV. Mas por enquanto isso não é importante. Eu quero só o foco no fato de que agora eu tenho um outro elemento conectado aqui. Tá? Por que isso é importante? O que aconteceu quando eu conectei um outro elemento aqui nesse circuito? Então, originalmente eu tinha um circuito conectado, né, dois elementos conectados ao circuito, e cada elemento lá, quando colocado sob uma tensão, vai puxar um tipo de corrente, né? E essa corrente está relacionada com a resistência interna desse equipamento, né? U igual a R vezes I. Eu também posso dizer que a corrente está relacionada com a potência nominal desse equipamento, né? Então, a potência nominal é aquela potência que o equipamento trabalha quando conectado à tensão de operação, a tensão nominal dele, né? Então, se o equipamento com a tensão nominal é 220, o fabricante vai me dizer qual que é a potência que aquele equipamento vai trabalhar, e a partir disso eu consigo calcular a corrente que vai passar por aquele equipamento. Então, por exemplo, uma lâmpada de 60 watts, a gente consegue calcular qual a corrente que ele vai puxar quando estiver conectado a 220, de tensão nominal. Assim por diante. Então, eu tinha essas lâmpadas conectadas, cada lâmpada puxando uma corrente. Eu conectei agora mais uma carga aqui, tá? E ele também vai puxar uma corrente, vai exigir uma corrente da fonte, tá? Para trabalhar na potência nominal. E eu posso conectar, por exemplo, aqui um computador, né? Faço uma tomada e conecto agora um computador nesse circuito. Esse computador também vai acabar puxando um pouco mais de corrente, né? Pedindo um pouquinho mais de corrente, tá? Ele vai ter sua resistência interna também, né? E assim como a TV, também vai pedir um pouquinho mais de corrente. Essa corrente vai estar relacionada com a potência nominal desse equipamento, né? A potência nominal é a potência que ele vai trabalhar quando conectado à tensão nominal. Enfim, eu posso ir adicionando uma série de novas cargas aqui e cada novo elemento vai puxar um pouco mais de corrente. Qual que é o problema? O problema é que eu tenho que levar isso em consideração na hora que eu estiver dimensionando esses condutores, particularmente esse aqui. Tá? Por quê? À medida que eu adiciono novas cargas aqui,
eu vou ter um aumento nessa corrente, nesse caso aqui interruptor, mas pode ser simplesmente um disjuntor, por exemplo, tá? Eu vou estar aumentando a corrente passando por aqui. A corrente que sai daqui, ela é distribuída por cada um dos elementos conectados em paralelo, tá? E depois retorna aqui. Se eu não estiver fazendo esse dimensionamento correto e for aumentando as cargas, ou eu tiver uma carga aqui mais elevada do que eu me preparei, pode ser que o condutor, nesse ponto, não suporte a carga e se danifique, tá? Esse é o problema de se fazer conexões sem planejamento, né? Você fazendo conexões a um sistema elétrico a esmo, você pode acabar sobrecarregando aquele sistema. Normalmente nós trabalhamos com um sistema de proteção que vai evitar que um acidente aconteça se a gente passar da carga, ou passar da corrente que aquele condutor aguenta. Mas isso também a gente vai aprender mais para frente. Por enquanto é importante entender que, à medida que nós conectamos novas coisas ao circuito, nós aumentamos a necessidade de se dimensionar um condutor adequado àquela corrente que está sendo gerada provavelmente ali na fonte, tá? na origem do circuito. Então por que isso é relevante? Isso é relevante porque esse circuito aqui, ele se repete, por exemplo, na residência. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho uma residência aqui, eu vou posicionar meu quadro de distribuição por aqui, tá? Então aqui vai ser meu quadro terminal, onde tem os disjuntores. Eu vou fazer uma representação bem simples, tá? Que não reflete a realidade. Eu também não vou levar em consideração que a divisão de circuitos internos. Aqui é uma representação simples para entender o que a gente está fazendo. Então, a concessionária vai ser minha fonte de energia elétrica, tá? Então eu posso considerar minha concessionária como minha fonte de energia elétrica. E ela vai me fornecer, nesse caso aqui, considerar uma alimentação monofásica. Então ela vai me oferecer uma fase, que eu vou mandar lá para o meu quadro, e ela vai me oferecer um neutro. Tá? A fase é o meu condutor eletricamente carregado e meu neutro é meu condutor neutro. Tá? O que acontece? Chegando na casa, eu vou querer alimentar de energia elétrica essa casa. Então eu posso decidir, por exemplo, que aqui no salão eu vou ter uma lâmpada. Então vou fazer a conexão da lâmpada aqui. E eu decido que também vou ter uma tomada, por exemplo, nesse canto aqui. Tá? Então eu vou colocar uma tomada aqui. Um ponto de tomada aqui. Que eu vou conectar coisas. Tá? E esses circuitos, para funcionar, eles têm que estar conectados entre meu condutor eletricamente carregado e meu condutor neutro. Né? Eu tenho que ter uma diferença de potencial elétrico, senão eles não funcionam. Então, estou representando aqui. Tá? Eu estou colocando cores distintas para ficar claro que as conexões estão em paralelo. A diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto é a mesma entre esse ponto e esse ponto. Tá? Então, os elementos estão em paralelo. Eu estou fazendo algo similar ao que a gente tem aqui. Mas eu também quero alimentar, por exemplo, a cozinha. Eu tenho que levar uma tensão à cozinha, né? Um fio à cozinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, puxo aqui meu condutor fase até a cozinha. Tá? E já prevendo que eu vou fazer essa ligação também nos banheiros, na suíte, eu vou levar meu condutor fase aos demais quartos, tá? Demais ambientes. Só lembrando que aqui não há uma conexão, ele está passando por cima. Tá? Vou fazer uma correção aqui para ficar mais claro. Né? Eu só estou passando esse fio por aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com o neutro. Tá? Aqui meu condutor de neutro, aqui sim tem uma conexão, estou fazendo uma derivação, né? E levar meu neutro para os demais ambientes. E fazer a conexão dos elementos aqui no meio. Por exemplo, se eu quiser fazer uma iluminação aqui, faço uma iluminação aqui no banho, né? Coloco outra resistência aqui no segundo banheiro, né? Que seria uma lâmpada. Então, outro elemento aqui na suíte. Eu poderia colocar, por exemplo, uma tomada, né? Posso decidir, não, quero ter uma tomada nesse ponto aqui. Então eu vou ter tomada aqui nessa suíte. E assim por diante, tá? Agora, observe, para fazer um projeto bem feito, eu tenho que começar a pensar o que vai estar instalado nesses ambientes, porque uma informação importante para o projetista é saber dimensionar o que esses condutores aqui precisam suportar. Tá? Eu preciso prever o que vai estar conectado aqui, senão eu não consigo dimensionar
exatamente, ou eu preciso prever como vai ser usada a energia no ambiente, se eu não consigo prever o dimensionamento desses condutores, tá? Eu não consigo passar informação para a concessionária de quanto de energia, né, quanto de potência ela vai precisar me suprir. Então, o primeiro passo no projeto é começar a pensar sobre isso, tá? E algo interessante de pensar, imagina que você vai fazer isso imaginando como é que vai ser usada a casa, né? Ou então conhecendo o usuário, você vai falar, olha, aqui eu vou ter uma TV, aqui eu vou ter uma lâmpada, vou colocar 2 tomadas aqui e assim por diante. O problema é que você não consegue controlar o padrão de uso do usuário e mesmo que você faça conversando com, por exemplo, o dono da casa, aquela casa pode ser vendida e ela deve ser capaz de suprir as necessidades do próximo comprador, tá? Então fazer esse dimensionamento simplesmente no achismo é algo arriscado, porque você pode não levar em consideração coisas básicas ou esquecer de algo. E é por isso que a gente tem uma norma técnica que trabalha exatamente com aspectos mínimos que você deve levar em consideração quando for fazer a previsão de carga, a previsão de como energia vai ser utilizada em cada ambiente, tá? E a norma que vai trabalhar isso é a 5410. Deixa eu voltar para o slide anterior, tá? Não, vou ficar aqui mesmo. É a 5410. Então, tudo que vai ser falado aqui, a gente vai estar referenciando a norma 5410, que eu recomendo fortemente você dar uma olhada para entender como é que ela trata dessas coisas, tá? Então, o importante aqui é lembrar que estamos tentando prever a carga para dar o primeiro passo no dimensionamento do sistema. E a previsão vem de indicações da norma técnica, tá? Então, vamos lá. A metodologia é bastante simples. Se você entender o texto, não tem como errar, tá? É bastante simples.